Então, o povo de Deus, no tempo antigo, sempre teve uma característica, e hoje ainda também tem. O povo de Deus sempre foi cativo, sempre teve liderança, sempre foi cativo pelos egípcios, depois pelos medos, persas, era uma questão assim complicada. E eu gosto muito de lembrar de Daniel. Daniel é uma figura diferenciada, né, nas passagens bíblicas. Daniel, ele serviu a três reis: Ciro, Nabucodonosor e Dario. Interessante que mesmo cativo, Deus colocava o seu povo na liderança. E isso sempre me chamou a atenção. Mas como isso aconteceu com José, isso aconteceu com Abraão, isso aconteceu com Daniel, com Sadraque, Mesaque, Abednego, com Davi, sempre Deus colocou o povo numa situação difícil, ou de ser cativo, ou de estar em guerra. E isso conota a situação que nós vivemos. Eu acho que isso é uma lição para que a gente aprenda que normalmente nós vamos estar em batalha, não é? Até porque não existe vitória sem uma luta, sem uma batalha, não é? Para que você chegue na vitória, você vai ter que estar passando por uma luta, por uma dificuldade, por uma batalha. Isso é convencional. Mas Daniel me chamava muita atenção. Daniel, você imagina você participar aí do reinado de três reis, então você imagina que eram governos distintos, e Daniel sempre na liderança, abaixo do rei Daniel que mandava. Daniel tinha, e a Bíblia fala um lance fantástico sobre Daniel. Existia sobre Daniel um espírito de excelência. Daniel orava pelo menos 3 vezes por dia. E Daniel nunca abriu mão dos seus preceitos para estar na liderança. Daniel sempre esteve ali aos pés das regras e dos preceitos que o Eterno passava para ele. Daniel, no caso da Cova dos Leões, chama a atenção. Armaram uma situação contra Daniel, o rei fica triste, manda ele para a Cova dos Leões, e o rei passa a noite acordado pensando: será que Daniel vai sair dessa? Porque o rei gostava de Daniel. O rei pediu para que instrumento de músicas, e não tomou vinho naquela noite. De manhã ele chega e chama Daniel na Cova dos Leões. Ele fala assim: Daniel, será que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, pode ter te livrado dos leões? E Daniel responde: ó rei, vive eternamente. E fala que nunca tinha feito nada contra o rei. Os preceitos de Daniel eram fantásticos. Eu não sei se nesse momento, se nesse dia, se nessa pandemia, se nesse cenário você se encontra dentro da cova dos leões. As dificuldades podem, nesse momento, nos sobrepujar, pode passar das nossas forças, mas o espírito de excelência que vem do alto, ele vai te livrar. E Deus mandou uma miríade de anjos para fechar a boca dos leões. E Daniel não foi ferido. Que nós possamos entender que o espírito de excelência vem do alto e que nós nunca devemos abrir mão dos nossos preceitos, dos nossos conceitos, por uma coisa que nós não enxergamos que seja boa. Que nós possamos entender que o certo nunca vai ser errado e que o errado nunca vai ser certo. E que se for para se corromper, não faça, porque os céus vai mandar anjos para tapar a boca dos leões. Que seja um Shabat de paz, de alegria, de sucesso para você, para mim, e que nós nunca nos esqueçamos. Vamos para o topo, porque é lá que a gente se encontra.